Olá, tudo bom? Esta é uma série de vídeos que nós estamos fazendo sobre David Bosch e o seu livro Missão Transformadora. Nós já temos alguns vídeos que você pode assistir assim que terminar este. Não deixe de conferir para acompanhar a ideia, a tese, as apresentações que David Bosch faz neste importante livro sobre missão, missiologia, a história da igreja e este tema que é tão caro, tão importante para a Igreja de Jesus Cristo. A ideia é que hoje nós falemos sobre a segunda parte do livro de Bosch, onde ele apresenta os principais paradigmas da missão ao longo da história da igreja, entre o período da igreja primitiva, logo depois da igreja primitiva, até os dias da era que ele chama de Era do Iluminismo. O que nós vimos no vídeo anterior é Bosch apresentando alguns princípios, algumas ideias, aquilo que ele entende por paradigma missionário no Novo Testamento. Depois disso, David Bosch passa a tratar dos paradigmas históricos da missão, aquilo que vai acontecer depois da Igreja Primitiva até a Era do Iluminismo. Esse grande período da história da Igreja é marcado por aquilo que Bosch chama do primeiro grande paradigma, que seria o paradigma da Igreja Oriental. Logo a seguir, viria então o paradigma medieval católico. Seguindo a história, temos o paradigma protestante e, finalmente, o paradigma da era iluminista. Alguns breves comentários, então, sobre cada um desses grandes paradigmas. No que Bosch chama de paradigma da Igreja Oriental, quando o autor, então, ele constata que uma das coisas que vai acontecendo é que aquela minoria cristã da igreja primitiva vai crescendo, o cristianismo vai tendo cada vez mais seguidores, cada vez mais adeptos, e uma consequência disso é que ela deixa de ser uma minoria perseguida para ser uma maioria hegemônica. E, inevitavelmente, outra questão que acontece é que aquilo que começou como um movimento vai então se institucionalizando. A igreja deixa de ser um movimento para tornar-se uma instituição. Outra coisa que Bosch constata é que a ideia de salvação como algo abrangente, amplo, uma preocupação com o todo da criação de Deus, vai também focando mais o indivíduo, a alma humana. E ainda Jesus, aquilo que os primeiros cristãos experimentaram como uma pessoa, Jesus visto, entendido como alguém, uma pessoa com a qual se relacionavam, cada vez mais Jesus vai se tornando agora uma ideia, algo que vai sendo sistematizado, todo o cristianismo vai sendo sistematizado em torno de ideias, de doutrinas, e isso acontece também em boa medida por causa dos desafios, das ameaças, das heresias que vão surgindo, das outras compreensões religiosas, das variações que as interpretações em torno daquilo que Jesus apresentou está ali naquele contexto do gnosticismo, do arianismo e tudo mais acontecendo nessa época, nesse período. Terminando este período, então, começa a grande época, a grande era do paradigma medieval católico. A questão da salvação individual, da salvação de uma alma individual vai se acentuando, vai se solidificando neste período. Bosch ele acrescenta também que a salvação nessa época, nesse grande período, ela vai sendo cada vez mais condicionada à pertença à Igreja Católica, ou seja, é salvo aquele que tem uma identificação, que pertence à instituição da Igreja conhecida na época. Lembrando que é um período onde a Igreja praticamente é identificada como uma só grande denominação, não existiam ainda as ramificações, as diferentes manifestações, as variações do cristianismo como viria a ser conhecido a partir da Reforma. Então, ser salvo é estar identificado, é estar integrado, é fazer parte da grande igreja que existe na época então. Outra característica que Bosch acentua desse período medieval é que a conversão que antes se dava por persuasão, na medida em que as pessoas iam compreendendo, iam aceitando, agora acontece também muito por coerção.
no sentido de que a igreja entende que ela precisa dominar, que ela precisa avançar sobre diferentes povos e territórios, e então as pessoas são obrigadas a aderirem à fé cristã. Ou seja, a igreja, de um pequeno movimento de perseguidos, passa a ser um movimento, uma instituição majoritária que persegue. Missão, assim, passa a ser compreendido como avanço, como expansão da cristandade. Até como, em boa medida, uma reação a tudo isso, vai surgir o próximo paradigma dentro de um grande período da história que é marcado como Reforma Protestante. Bosch, ele salienta que o paradigma protestante de missão, ele é marcado por várias tensões e ele marca também o início de uma fragmentação da igreja muito grande, tornando assim um pouco mais complexo definir, identificar paradigmas missionários. Uma dessas tensões tem a ver com a ideia, com a compreensão da soberania de Deus. Seria um Deus que, por ser soberano, está no controle de todas as coisas e não permite qualquer criatividade, qualquer autonomia aos seres humanos, ou haveria espaço para o próprio ser humano agir livremente e também propor e construir algo neste mundo. E talvez importante também nesse contexto a questão da eleição e do livre-arbítrio, ou seja, o ser humano ele participa do seu processo de salvação ou tudo uma escolha, tudo uma decisão que está debaixo da soberania e do poder de Deus. Há ainda uma outra questão importante que tem a ver com a queda, pois a grande questão é: o ser humano é bom, essencialmente bom, ou ele é mau? O ser humano ele é redimível, ele pode mudar, e se ele muda, a partir de que ele muda, quais são as forças, os poderes envolvidos nesse processo, ou ele simplesmente é dado a um fatalismo, às circunstâncias da vida das quais ele não pode fugir, diante das quais ele não pode reagir. Seria, portanto, a humanidade perdida ou ela pode ser restaurada, ela pode ser redimida? Ainda sobre a fé, também uma questão fundamental nesse período, a grande pergunta, né, se a fé é uma questão objetiva ou seria algo meramente da experiência pessoal de cada um. Então é uma outra discussão importante. Há ainda toda a questão envolvendo a discussão em torno do Estado e da religião, igreja e Estado. Essas duas esferas deveriam estar juntas ou deveriam estar separadas? A partir do calvinismo, a partir do luteranismo, obviamente, caminhos diferentes que se seguem, especialmente se pensarmos em termos práticos, embora talvez teoricamente há muitas semelhanças. E finalmente sobre a questão do reino de Deus, especialmente quando falamos do governo de Cristo. Esse governo de Cristo, ele é sobre todas as coisas ou ele é apenas sobre a vida do indivíduo, sobre a vida do cristão, sobre a vida do crente? Deus em Cristo é Senhor sobre todas as coisas ou é Senhor apenas sobre a vida daqueles que se renderam a Ele? Em cada um desses paradigmas apresentados, Bosch vai fazer toda uma elaboração, ele obviamente vai entrar em detalhes, vai usar de muita argumentação, é muito rico e vale a pena dar uma conferida se você quer conhecer a história da igreja, especialmente a história da igreja no que tange ao tema da missão. Dando prosseguimento, então, Bosch vai falar finalmente do paradigma da era iluminista. Para o autor, fica claro que com o iluminismo e a superação daquela chamada era medieval, a igreja vai perdendo muito do seu espaço, do seu status na sociedade. Com todas as revoluções, as novas descobertas, a era da razão que vai surgindo, a igreja, a religião, tudo aquilo que diz respeito à fé, vai ficando cada vez mais para segundo plano. A igreja não é mais aquela instituição reconhecida ou unanimemente reconhecida como instituição que valida a vida e a estrutura social como um todo. Essa é a era da razão, da ciência, da revolução. Cada um desses aspectos, a seu modo, vai dando a sua contribuição para que as pessoas deixem de dar a Deus, as questões de transcendência, a importância que vinham dando até então. Deus e religião vão se tornando cada vez mais desnecessários. O que vai surgindo no lugar é uma espécie de religião do progresso.
Entendia-se que a humanidade estava num novo estágio e que esse progresso seria agora inevitável. Surge no lugar da fé cristã, surge no lugar da religião, no lugar de Deus, toda uma crença no progresso. Os ocidentais passam a acreditar na sua capacidade quanto à vontade de refazer o mundo à sua própria imagem. A religião ela até seria tolerada na medida em que se restringisse a questões de valores, as questões privadas, desde que as pessoas a manifestassem entre quatro paredes, na sua casa, no templo, mas não ousassem trazer isso para a arena pública. Religião, então, é uma questão de foro íntimo, uma questão individual de cada um. Houve, por um lado, uma acomodação dos teólogos, da igreja, dos ministros religiosos nesse período, aceitando restringirem-se a este âmbito mais fechado, mais privado. O tipo de acomodação dá para listar os mais diversos. Porém, houve também, ao longo desse período, a partir do século XVII, começam a pipocar movimentos de avivamento por toda a Europa. E esses movimentos eles são marcados novamente por um fervor missionário muito grande. E eles dão origem a diversos grupos, a diversas ramificações cristãs. Igrejas começam a se dividir entre liberais, entre fundamentalistas, novos movimentos a partir dos avivamentos começam a propor que é preciso resgatar um Jesus mais pessoal, toda a questão da experiência, da conversão, a ênfase no Espírito Santo, tudo isso vai marcando então esse período de resposta, digamos assim, a uma teologia mais liberal que teria se acomodado às filosofias, ao espírito da época. Há, portanto, desde aqueles que podem ainda ser identificados com uma igreja mais oficial, mas pouco comprometida com as questões, os dilemas que afligem a vida da sociedade, das pessoas, até os chamados evangelicais que têm preocupação com uma vida mais impactante, com um testemunho mais vibrante. Bosch lista nomes como William Wilberforce, como William Carey, ele fala também de Christian Blumhardt, pessoas que têm se destacado nesse envolvimento social, no caso, esses três, especialmente na luta contra a escravidão. Enfim, essa era iluminista, ela vai culminar numa série de movimentos, numa fragmentação muito grande do cristianismo. Surge nesse período chamado Evangelho Social, os fundamentalistas e as correntes que vão enfatizar cada vez mais a importância de uma decisão pessoal por Jesus Cristo. E é claro, toda aquela corrente individualista que começa lá atrás vai se acentuando cada vez mais. É um período que, por consequência de todas as revoluções, de toda a evolução humana com a ciência, faz com que os ocidentais, o mundo ocidental de então, ele se entenda como mais evoluído e passe a enxergar a própria missão, quando nós envolvemos a igreja nisso, como uma oportunidade de levar o progresso para as regiões menos esclarecidas do globo. É uma oportunidade de levar a cultura, os valores ocidentais para as partes menos abastadas do mundo. Em relação à missão, o que isso tem como consequência? Esta relação de superioridade na missão acaba gerando igrejas, grupos, as chamadas missões em países colonizados, mas que são grupos dependentes das igrejas ricas do Ocidente. São igrejas e grupos sem uma autonomia. Enfim, a missão ela não se dá mais pela motivação de que há um Deus de amor interessado pela humanidade, mas por um sentimento de superioridade, que entende que é preciso levar esse conhecimento, esse progresso às partes do mundo, aos pobres que ainda vivem em trevas. Ou seja, esta compreensão de superioridade do Ocidente foi entendida também como superioridade do cristianismo. As igrejas que passam a ser estabelecidas no mundo, elas são conforme os padrões ocidentais. E isso, obviamente, não vai dar certo, uma vez que gera igrejas dependentes,
com esse complexo de inferioridade, de dependência de recursos do exterior, de recursos da Europa, de recursos dos Estados Unidos, se a gente for atualizar ainda mais essa questão. Ou seja, somos igrejas no mundo pobre, portanto igrejas pobres, que dependemos das igrejas ricas do mundo rico. Para Bosch, o fato importante é que tanto conservadores como liberais, tanto o lado mais fundamentalista quanto aqueles mais progressistas nessa história da igreja, estavam comprometidos com esses ideais da era do iluminismo, com essa ideia de progresso e de superioridade. Uma divergência que vai ganhar força é quanto ao impacto, à abrangência global da missão. Quando falamos então dessa era, desse paradigma da era iluminista, Bosch entende que ela se estende praticamente até o século XX. Por isso ele chama atenção também na medida em que há o desdobramento de todo esse movimento, de toda a fragmentação e de grupos, de ramificações teológicas que vão surgindo. Ele vai falar daqueles grupos que vêm surgir mais especificamente a partir do final do século XIX, já no século XX, que dão ênfase na volta de Cristo, toda a questão da escatologia como importante e que vai influenciar também a motivação para a missão. E aí nós estamos falando de grupos como pré-milenaristas, o adventismo, movimentos de santidade, pentecostalismo, fundamentalismo, o evangelicalismo conservador e etc. Enfim, como vocês podem perceber, não é muito fácil caracterizar esta última era. Numa tentativa básica de resumir este período, seria dizer que o paradigma da era do iluminismo ele é marcado por um forte fervor missionário, por um lado, mas também por muito otimismo nessa crença do progresso e por pragmatismo. A pergunta que fica com tudo isso é: qual é o novo paradigma que está surgindo para os novos dias? Lembrando que Bosch ele está elaborando toda a sua reflexão, que vai dar origem ao seu livro, basicamente a partir das décadas de 70, 80, uma vez que o livro chega a ser publicado efetivamente em 1991. A pergunta é válida e mesmo que nós estejamos hoje quase 30 anos depois da primeira publicação, ainda podemos também nos perguntar: qual é o nosso tempo? Qual é o paradigma missionário que surge depois de tudo isso? Como nós, a igreja atual, tem entendido a missão? Quais são os desafios do nosso próprio tempo? Bosch ele já vai arriscar algumas coisas, elaborar uma lista de 13 aspectos sobre os quais ele vai falar então na terceira parte, e este é o nosso assunto no próximo vídeo. Por hoje é isso. Eu peço que você contribua com o nosso canal, inscrevendo-se para receber as atualizações, curta também aqueles vídeos que você tem gostado, divulgue também para as pessoas que você acredita que vão se interessar, que vão gostar desse conteúdo. Forte abraço, que Deus te abençoe, seja você uma bênção.